Que dia? Este é o dia que Yahvé fez. Verdadeiramente este é o dia que Deus estabeleceu em seu calendário. Deus é um Deus de plano, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus da geografia, Deus é um Deus do tempo, Deus é o Deus do lugar. E felizes aqueles que podem estar em sintonia com o trono, para não atrasar nem adiantar o que Deus tem para um tempo. Temos acompanhado este ministério com muita gratidão a Deus, porque temos visto as marcas do respaldo do trono em todo este ministério, desde os primórdios, e é sempre uma alegria estar aqui, mês de dezembro. Este ano, e agora quando estávamos cantando, vários corinhos tão queridos, subiu ao meu coração o nome deste ministério, Porta, porque todo este ano Deus nos deu um tema e um decreto que é portas abertas, e Ele vai continuar no próximo ano. Deus disse, vai continuar com este decreto. Ouviu-se uma voz do céu, e uma porta se abriu, e a voz disse, sobe para cá, sobe para cá. Há uma porta aberta no céu, e Deus chama a passar para o outro lado. Porta, e esta é uma porta que Deus abriu, e ainda nesta madrugada, porque nós estamos num período de 40 dias de jejum e oração, revendo os decretos que Deus nos deu para a nação desde 92. Então temos tido todos os dias oração em cima de cada decreto, e devemos completar depois da manhã os 40 dias, e hoje na oração das 4, acompanhando uma das nossas profetisas de apóstolo, Rivanda, foi tão claro, porque eu ainda já elaborei muitos textos aqui sobre portas, e já passei uma das lives para o nosso pessoal, porque refleti sobre a igreja de Filadélfia. É a igreja de Filadélfia que Jesus diz, eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém poderá fechar. E embora tenhas pouca força, tenhas dito que tens pouca força, tens permanecido fiel. E eu coloquei hoje o tema, entrando pelas portas que Deus abre, usando os dois textos em Apocalipse 3, 8, 7 e 8, e logo depois 4, 1. Porque depois dessa carta a uma igreja fiel, não tenho nenhuma recriminação a esta igreja, a não ser, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apenas conserva, permanece naquilo que te entreguei lá atrás. Então, queridos, este é um dia muito, mas muito, muito especial. Estamos aqui num período de aniversário, mas também um comissionamento apostólico e unções ministeriais. Que maravilha, que glória! E como estamos trazendo cada decreto de cada ano, e eu escrevi todos os dias eu publiquei um texto sobre cada um dos decretos, e eu dizia, é tempo de plantar igrejas. Ontem eu disse, porque tanto pastor sentado escutando, e espalhe esses pastores para os bairros, eu imagino que vai surgir tanta igreja Porta da Paz por aqui. Eu profetizo, haverá uma expansão sem precedentes. Deus muda os métodos, Deus estabelece novos tempos para o ministério Porta da Paz.
Hoje é o dia de um novo começo, o dia de uma nova unção, o dia de uma nova autoridade, de uma liberação de Deus e do levantamento do ministério quíntuplo aqui nesta igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que este ministério seja plenamente edificado, não seja levado por ventos de doutrina, mas cresça, cada um sendo ministro no mercado ou no mundo eclesiástico, todos desenvolvendo o seu ministério como ganhadores, como discipuladores de vidas, acelerando a grande colheita, porque nós já entramos na estação da maior colheita de almas de toda a história da igreja. O Espírito de Yahvé sopra sobre a terra num poderoso avivamento, ativando os dons, despertando, chamando a igreja de volta a Jerusalém. O que equivale a dizer o lugar onde a palavra de Deus não se questiona e o Espírito Santo é o Senhor, é aquele que guia, é aquele que guia. Apóstolos Delmir e Mara, vocês lançaram os fundamentos apostólicos da igreja. Deus mesmo estabeleceu como apóstolos, pioneiros, num tempo em que tanta perseguição houve, tanta crítica, tanta rejeição que Deus faz em nossos dias, mas vocês não se esmoreceram, vocês permaneceram fiéis. E eis aqui as marcas do seu apostolado, porque o apóstolo é um pai de ministérios, o apóstolo gera filhos ministeriais, e vocês têm aqui filhos ministeriais que se multiplicarão cada vez mais. Foi duro o começo, lançar fundamentos, mas os fundamentos estão postos, e vocês, os novos, que recebem este manto, que recebem esta herança, vocês são desafiados, e eu os conjuro mesmo a irem muito além, porque vocês estão recebendo um legado sem precedentes. Eles tiveram que remover as pedras, eles tiveram que abrir caminhos, eles tiveram que lutar, sofrer, porque sofrimento também é marca na vida do apóstolo, para hoje lançar sobre vocês um manto com uma herança, com uma estrutura, com uma visão, com um ensino. Portanto, vocês hoje são comissionados, diz o Espírito de Deus, como pontas de lança a partir deste local, espalhando-se pelos todos os bairros de São Paulo, pelos estados, e não somente o Brasil, mas o mundo. O campo é o mundo. Não haverá limite para o que Deus poderá fazer através da porta da paz. A paz que reina, a paz que liberta. Cristo Jesus é o príncipe da paz. Porta da paz quer dizer, há uma porta aberta para aquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Redentor. Celebrem Yahvé neste dia. As vitórias alcançadas no passado são apenas uma plataforma do que Deus fará no futuro. Aleluia! Grande é Yahvé e muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Aleluia. Será que eu vou pregar? Não sei. Aleluia. Há um espírito sobre este lugar. Há uma atmosfera do trono sobre este lugar. Há um conglomerado de anjos neste lugar. Os céus se inclinam neste dia. Há um sorriso do Pai. Como alegra o coração de Jesus quando Ele se torna o centro da vida, aquele que será levado. O clamor volta às origens, é isso, aquele entusiasmo, aquele fogo. Estávamos recordando lá na sala,
com os pastores e os apóstolos, aqueles que se formaram este ano no Instituto Bíblico Palavra da Fé. O tema é Ministros Labaredas de Fogo. Ministros Labaredas de Fogo. É isso que queremos entregar ao mundo. Ministros Labaredas de Fogo, que onde chegam, mudam a atmosfera. Aleluia. Mas, meus amados, que alegria ver mais uma igreja, um ministério, entendendo o que o Espírito faz nos nossos dias, restaurando o ministério quíntuplo. Quando eu fui convidada para estar neste dia, quando eu li o texto da apóstola Mara, que gostaria que estivesse aqui, eu até disse: olha, esta é a primeira viagem que eu faço este ano. Foi um ano de deserto. Deus nos põe às vezes nos desertos, né? E eu disse: nem pedi licença para viajar, mas tudo bem. Estou ótima, tá? Aqui hoje não tem braço pentecostal e tradicional, não, tá? Quando foi lá naquela conferência, foi até a Ana Paula que sugeriu: coloca a mão no bolso, porque não podia mexer, já tinha sofrido por causa dos podcasts. Para quem não sabe, é uma cirurgia muito grande aqui no ombro, então um período de fisioterapia. Ela diz: não, você diz assim para o pessoal, a mão direita é tradicional, então fica no bolso, a esquerda é que é a pentecostal. Eu quero dizer que a direita também já se converteu, né? Pode não ser 100%, mas não estou nem aí. Até porque hoje o microfone está aqui, não tem um microfone daqui, então é a mão direita mesmo. Mas, claro, que grande alegria, porque para nós é um momento sagrado, ver Deus, pelo seu Espírito, restaurando. Por quê? Até escrevi aqui muita coisa. Estamos hoje reunidos para um momento especial, marcando o comissionamento apostólico do pastor Fábio. Aleluia. Vamos trocar o manto hoje. O apóstolo, no seu papel, no sentido bíblico, é enviado, como todos somos enviados. Mas ele tem autoridade para plantar, para estabelecer, para edificar igrejas, para orientar, para liderar, para comissionar, para direcionar a expansão do reino. Mas este é um chamado divino. Vamos ler no texto, em Efésios, qual é a base para que a igreja hoje levante apóstolos. Porque nós, no passado, só conhecíamos pastores. Apenas o pastor. E tudo que se dizia que apóstolos e profetas era só para o tempo do Novo Testamento. Evangelista, o quê? Tudo bem. Mas, queridos, Deus vem restaurando todas as coisas. Tudo que foi perdido com o casamento da igreja com Roma, perderam-se as unções, perderam-se os ministérios. Desde a reforma protestante, Deus começa a restaurar. Lemos em Efésios 4, 11 e 12. Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os versículos restantes vão elaborar, mas eu não vou ministrar em cima de tudo isso. Mas estes 5 ministérios, estes 5 ofícios estabelecidos na igreja, com uma visão de equipar toda a igreja, para que toda a igreja realize a obra do ministério. Embora a reforma protestante diga que
existe o sacerdócio universal dos crentes, continua pecando, chamando o povo que não é pastor de leigo. Roma dividiu o corpo de Cristo em duas classes: o clero, os que são ordenados, e os leigos. Não é isso que a Bíblia ensina. O que é um leigo? Não sabe fazer nada. Mas a função dos 5 ministérios é equipar toda a igreja para que esta igreja realize a obra do ministério. Diga, sou um ministro. Todos são ministros em formação. Para que este corpo amadureça, chegue à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, firmado na doutrina sem ser levado por ventos, e alcançando a estatura de Jesus Cristo. Que desafio! Ninguém tem todos os ofícios. Ninguém tem o Espírito Santo sem medida. Mas Jesus Cristo tem. Jesus Cristo é o apóstolo. Ele é o apóstolo, o enviado de Deus Pai. Jesus Cristo é o profeta. Um grande profeta se levantou entre nós. Jesus Cristo é o mestre por excelência. Ele é o evangelista que veio pregando o evangelho: arrependei-vos e crede no evangelho. E ele é o supremo pastor e bispo das nossas almas. Ele tem tudo. Mas o que ele fez? Ele não deu tudo a ninguém. Ele distribuiu-se a si mesmo em 5 ministérios, para que o corpo tenha a plenitude de Cristo. Se uma igreja só tem o pastor local, ela nunca terá de Cristo a sua plenitude. Qual é o problema das nossas igrejas? É que não estão recebendo a plenitude de Jesus Cristo, a plenitude da vida de Jesus Cristo. E você olha para as igrejas e não tem muita diferença do mundo lá fora. Deus vem restaurando. Na reforma protestante veio o pastor para cuidar das ovelhas. Depois nós vimos um grande mover de evangelismo com os avivalistas, como Moody, como Whitefield, como Wesley. Então reconheceu-se o ministério do evangelista. Surgiram grandes tendas com a pregação do evangelista. A marca do evangelista bíblico é cura, sinais, milagres. Então as tendas se espalharam pelo mundo todo. Foi a onda de restaurar. Mas depois vem a renovação, que nós chamamos aqui renovação espiritual. O mover carismático levantou mestres que começaram a ensinar a palavra, dar o fundamento da palavra. Quando fomos entrando na década de 80, Deus começa a restaurar os profetas, o ofício de profetas. Estou falando de ofícios, porque todos nós temos algo destes ofícios, mas não somos o ofício. Todos podeis profetizar, ocasionalmente, mas nem todos são profetas. E quando entramos a década de 90, veio a restauração do ofício de apóstolos. Entramos no século 21, quando estamos caminhando para o retorno de Cristo, quando caminhamos para a grande colheita do tempo do fim, com os 5 ministérios estabelecidos: o profeta, o apóstolo, o evangelista, o pastor e o mestre. E o Espírito do Senhor já vem falando há décadas da restauração na igreja local destes 5 ministérios,
para que a igreja tenha a plenitude de Cristo. Porque cada um destes ofícios tem uma marca. E eu já sei que hoje haverá aqui unções em diferentes posições ministeriais. E a cada um é repartido algo. Não é que um é melhor do que outro. Não. Cada um tem uma função, todos se completam e cada um deve ser encontrado fiel. Às vezes, Deus dá mais do que um ofício. Às vezes, você é usado num determinado ofício por um tempo e depois Deus lhe coloca num outro ofício. Paulo, por exemplo, diz: sou apóstolo, profeta e mestre. Entendam, Deus tem um modelo. O modelo nasce lá no trono, abrir a porta dos céus. Deus tem aberto a porta dos céus para que nós possamos captar os modelos de Deus, os modelos divinos, pela operação do Espírito Santo. O apóstolo e o profeta, eles estão ligados ao espiritual. Os apóstolos eram: olha, estes têm que cuidar da obra social, porque nós, apóstolos, temos que nos devotar ao ministério da oração e da palavra. O apóstolo e o profeta, eles estão conectados com o trono, ouvindo a Deus, recebendo de Deus. Sua principal função é aqui em cima, não é aqui embaixo, não. Nem é com as pessoas. Que é um bom conselheiro, não será o apóstolo. Agora, o pastor, o evangelista e o mestre estão conectados com as pessoas. O pastor apacenta. Por isso, aquele que tem uma unção de pastor tem uma boa paciência. Ele consegue ficar no mesmo lugar. Ele consegue realmente suportar. Esse é o pastor. Está conectado com a igreja, com os membros, para aconselhar, para orientar. O evangelista também está conectado com as pessoas, com os perdidos, mas é com os perdidos. Ele não tem paciência com crente velho. O que ele quer saber se já está salvo. Ele quer ver almas salvas. Ele quer pregar o evangelho da cruz. Ele está conectado com as pessoas. O mestre também está conectado com as pessoas. Ele quer que todo mundo saiba a palavra, entenda a palavra, compreenda a palavra. Ele é um pesquisador da palavra, um estudante da palavra. Ele organiza os estudos. Ele organiza tudo. Ele pega as pregações e dá uma ordenzinha para ensinar na célula, para ensinar no discipulado. Agora, queridos, se uma igreja só tem esses três ministérios, pastor, mestre, evangelista, ela não recebe as revelações. Porque é necessário que o apostólico e o profético na igreja traga do trono os comandos, os desenhos e passe e imparta isso na vida do pastor, do evangelista e do mestre. É por isso que Deus quer, e meus amados apóstolos, apesar de passar uma liderança, vamos dizer, administrativa de uma igreja local, vocês continuarão sempre sendo aqueles que estão recebendo do trono e trazendo o conselho e trazendo a palavra. Como Paulo, que estabelece a igreja, mas ele está lá, tem um problema que ninguém consegue resolver, vamos lá. E o que o Espírito Santo está falando? Por quê? Porque é preciso estar conectado com o trono. Eu hoje não pastoreio igreja nenhuma. Todas as igrejas têm seus pastores. Mas estou aqui.
que é que o Espírito está falando? O que é que o Espírito está falando? Esta é a palavra de Yahvé, é isto, é isto, é isso. Na realidade já nem estou ungindo pastores, porque já tem um conselho de apóstolos e profetas que vão fazer a obra lá, mas isso não tira a responsabilidade do pastor, apóstolo, presidente que está acima. Por quê? Mas aí, qual é o meu esforço? Quero ver cada igreja local tendo o apostólico profético estabelecido, porque é isso que Cristo quer fazer nos nossos dias. Por isso eu me alegro muito, porque neste dia não apenas temos comissionamento apostólico, porque chamamos mais do que comissionamento, porque uma ordenação já aconteceu. O pastor foi ordenado. Então ele é ordenado, hoje é um comissionamento. É o comissionamento como apóstolo, o ofício de apóstolo, o estabelecimento de alguém cujas marcas se revelam no ofício de apóstolo. E certamente, depois de hoje, ele será outra pessoa. Cada dia nós estamos na live com um casal do Conselho Apostólico e também um casal daqueles que estão fora do Brasil. Tem um casal do Chile, que eles vieram ao Brasil, estiveram em Campinas e foram muito discipulados pelo pastor Alexandre. E começaram a fazer esse trabalho realmente pastoral. Eles pertencem a uma igreja lá no Chile, e se ligaram. Dizem que são exegéticos em tudo, mas embora ela tenha outro nome. E ela contou a história, né? Que diziam, mas você é pastor. Eu não sou. Então, o marido já era pastor, ela não. E que eu ungi. Quando ela se levantou, era outra pessoa. Todo mundo disse, o que aconteceu? Por quê? Porque a unção muda. A unção muda. Nós lemos aqui, quando Samuel chegou a Davi e colocou o azeite, diz, a partir dali, o Espírito de Yahvé se apoderou dele. Quando ele foi ungir rei a Saul, mesma coisa, o Espírito de Yahvé se apoderou dele. Porque é uma separação espiritual. E nós aqui, a quem Deus deu autoridade, simplesmente somos os canais da liberação de uma autoridade, porque com o chamado, com a unção vem a habilidade. Unção é habilidade. Unção é a habilidade de fazer aquilo para o que a pessoa foi estabelecida. Então, damos um pouco aqui de ensino, porque vocês são privilegiados de ter apóstolos visionários, proféticos, né? Porque a apóstola Mara é uma profetisa e tanto, né? Eita, é uma maravilha. E por isso você vê, por que é que vocês chegaram onde chegaram hoje? Pelo profético e pelo apostólico em funcionamento. Será que não entende isso o mundo lá fora? Esses tradicionais não entendem isso. Chegaram onde chegaram porque aqui vocês estão sendo conduzidos por uma unção apostólica e profética. Então estão captando do trono, passando. Então os pastores que operam debaixo deste manto estão sendo cobertos por um manto apostólico e um manto profético. Só que agora chegou o momento de explosão, de multiplicação, porque todo esse período foi lançamento de bases, um fundamento sólido foi levantado, e é por isso que Deus, sabendo que projetou no seu coração para o futuro, chama a igreja, chama a liderança, volta ao que eu te dei em primeiro lugar. Porque às vezes nós achamos que não temos tudo e vamos beber daqui, beber dacolá, e nos esquecemos de qual é o nosso primeiro chamado. Aí Deus diz, pronto, foi ótimo, eu estive com você,
mas eu tenho algo novo, eu tenho algo surpreendente. Este é um novo caminho. Eu tenho um novo caminho, eu tenho uma nova rota para que vocês possam trilhar. Mas, queridos, quanta coisa poderíamos falar, mas não vamos dar aqui uma aula de tudo, porque é impossível, porque este momento é mais um momento de unção, é um momento profético, de profetizar. Mas listei algumas coisas do que queremos ver no apóstolo, e do apóstolo fluindo para o profeta, para o evangelista, para o pastor e para o mestre. Porque queridos irmãos, quando nos reunimos aqui, debaixo de uma direção divina, na unção e no poder do Espírito Santo, nós estamos em terra santa. Um comissionamento de apóstolo nesta denominação é algo muito extraordinário. Um momento significativo onde o coração se enche de expectativa e de esperança, pois Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe para suas vozes, seus instrumentos, e Ele olhou para a porta da paz e selecionou muitos para obras extraordinárias. Deus espera de um apóstolo algumas coisas: que seja um farol de luz em meio às trevas, que suas palavras sejam como melodia suave que toca os corações, trazendo conforto e cura para aqueles que se encontram cansados e abatidos. Seja um construtor de pontes, um unificador. Em tempos de visão, que Ele promova a paz e o entendimento, sendo mediador na busca por harmonia entre os irmãos, lembrando sempre que somos um só corpo em Cristo. Um apóstolo deve ser um pastor atento, sempre pronto para acolher o perdido e guiar o desviado, lembrando que cada ovelha é preciosa aos olhos de Deus. E quando dizemos um pastor, porque na Bíblia todos são chamados de presbíteros, que fala do caráter, da unção. O ofício do apóstolo, ele pode funcionar nos demais ofícios quando necessário. Ele não deixa de ser um pastor de almas. Apenas que o seu pastoreio se envolve muito mais com uma liderança. Ele sempre vai ganhar almas perdidas. Ele sempre vai ensinar. Ele tem essa marca, mas o supremo chamado é realmente estar no comando. Por exemplo, o profeta vê, mas não tem autoridade para executar. Quem tem é o apóstolo. É ele quem põe as coisas em ordem. É ele quem executa. O profeta traz o desenho de Deus e o apóstolo põe em operação. Agora, o que o povo espera de um apóstolo? Primeiro, que seja um exemplo de amor e serviço. Que em sua liderança, não haja só palavras, mas ações que demonstrem a essência do amor cristão. Que ele sirva com humildade e dedicação, refletindo a vida de Cristo em cada gesto, cada olhar, cada decisão. Além disso, como líderes chamados para uma missão santa, é essencial. Neste dia dizemos, não apenas o apóstolo, mas todos os que estarão sendo ordenados, todos, que estejam enraizados na palavra de Deus, seja ela o fundamento. Que sua vida de oração seja constante, fervorosa, buscando discernimento e sabedoria para os desafios. Nunca podemos separar a oração da palavra, guiados pelo Espírito Santo. Que suas mensagens sejam pautadas na verdade, sempre na verdade, levando os fiéis a um relacionamento íntimo com Cristo. E por fim, nosso apóstolo, nossos pastores, nossos líderes aqui, qualquer que seja o ofício, tenham um coração sensível para ouvir a voz de Deus, mesmo quando o desafio ou os desafios parecerem difíceis
e as provas baterem à sua porta. Como diz a Escritura, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Cada passo na fé será um passo em direção à grande obra que Ele está prestes a realizar. O chamado é divino. Ninguém escolhe para si este privilégio, se não for chamado por Deus. Eu sempre aconselho, volte ao primeiro lugar onde Deus primeiro falou. Quando Satanás trouxer dúvidas, quando as outras pessoas duvidarem, quando palavras negativas chegarem, volte ao lugar onde Deus falou. Volte àquela experiência, a palavra profética que você recebeu, o sonho revelador que Deus trouxe, a mensagem durante a qual o Espírito imprimiu dentro do seu espírito uma palavra. Em Marcos 3, 13 a 15, nessa versão de Marcos, o chamado dos apóstolos, Jesus subiu ao monte e convocou para si. Primeira coisa, para si. Jesus convoca cada um de vocês para si. Em primeiro lugar e acima de tudo, Francisco, é para Ele. É para Ele. Convocou a si. E eles foram para junto dele. Eu os desafio a andar juntinhos, colados em Jesus. Apaixonados por Jesus, amando a Jesus, comungando com Jesus sempre. Ele é o autor da obra, Ele é o Senhor da igreja, é Ele que nos levanta, Ele é o centro da nossa pregação. Jesus, o nosso Redentor, nosso noivo, nosso amado, nosso Salvador, nosso protetor. Somos convocados, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para estar pertinho dEle. Aleluia, é um chamado. Todos os dias Ele está à nossa espera. Eu já estava aqui te esperando. E quando você deixa de se encontrar com Ele, uau, Ele vai ficar triste, evidentemente. Escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, isto é, enviados. E no certo sentido, todos têm uma missão apostólica. Esta é uma igreja apostólica. Você pode não ser um apóstolo, mas você é apostólico, porque está debaixo de um manto apostólico. Jesus os enviou para quê? Primeira coisa, estou usando aqui a versão King James, que diz: para que convivessem com Ele. As outras comuns dizem para si, para estarem perto dEle, para que convivessem com Ele. Porque o que é que vamos apresentar ao mundo? Cristo. Cristo tem que estar entranhado em nós de tal maneira que onde quer que chegarmos, onde começarmos a falar, as pessoas entendam que você está falando de quem conhece, que você não está apresentando o desconhecido, e que você está revelando na sua vida o que esse Cristo fez, para estarem com Ele. Segundo, aí sim, enviar a pregar. Aí você vai pregar depois de estar com Ele e tivesse autoridade para expulsar demônios. Porque, querido, o chamado é da iniciativa divina, e aquele a quem Deus chama, Deus capacita. Aquele a quem Deus escolhe para levar a mensagem adiante, Ele lança um manto de autoridade, Ele dá uma missão, Ele dá uma capacitação. Quais as responsabilidades? Primeiro, servir com humildade. O apóstolo é um servo. Jesus nos ensina: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Ser apóstolo é liderar servindo e servir liderando. Não podemos adotar a postura que anda muitas vezes lá fora, achando que o
apóstolo é um semideus, não senhores, é um servo. O apóstolo é um servo, o pastor é um servo, não é um status, é um lugar de serviço. Eu vim para ser servido. Foi isso que Jesus disse? Não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o nosso lugar é um lugar de serviço. Mas em segundo lugar, ser um fundamento da fé. O apóstolo lança fundamentos. Não vamos lançar um novo fundamento, mas temos que estar reforçando fundamentos que são esquecidos, restaurando verdades que foram anuladas dentro da igreja. Porque é importante termos todos os ministérios na igreja, queridos, porque qualquer ministério centrado numa só faceta da verdade corre o risco de se tornar uma seita. Imagina se você só desenvolve um braço, o que vai acontecer com o resto do corpo? Atrofiado. Então imagina um ministério que só prega uma coisa, é tudo aquilo. Ele olha para a Bíblia e só vê aquilo, nada mais, e rejeita tudo mais. Vai incorrer em erro. Está aqui o ministério, é só cura. Tem outro ministério, é só libertação. Outro ministério é só célula. É outro, é só isso. Não, todo o conselho de Deus. Temos que apresentar todo o conselho de Deus para desenvolver o corpo em todas as verdades que o Senhor Jesus nos transmitiu. Amém, queridos? Por que é que o nosso Instituto Bíblico trabalha espírito, alma e corpo? Porque nós precisamos de toda a verdade de Deus. Um impacto, uma missão muito grande do apóstolo. Mas, queridos, todos hoje aqui têm que entender, como igreja, o papel de sustentar os seus líderes. Há desafios imensos na vida de um apóstolo, de um pastor. Primeiro, discernimento e sabedoria. Perseverança em tempos de dificuldades. Portanto, a congregação deve dar apoio. Irmãos, orai por nós, disse Paulo aos Tessalonicenses. Unidade e cooperação com os seus líderes. Paulo diz em Filipenses 2:2: então completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um espírito só e uma só atitude. Chamado é divino, desafios virão, mas é importante o apoio da congregação para os seus líderes. Gostaríamos de deixar aqui uma reflexão rápida sobre o que Deus espera de um apóstolo à frente de uma denominação. E quando destacamos aqui a pessoa do apóstolo, é pelo comissionamento de hoje. Mas essas características devem ser vistas em todos os ofícios que o Espírito Santo estará estabelecendo. Já dissemos que o chamado, o que Deus espera, é que ele entenda que o seu chamado é divino. Segundo, a sua liderança deve ser uma liderança servidora. Mateus 23:11 diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. Em 1 de Pedro 5:2 e 3, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E neste exemplo está o serviço, está a humildade, está o compromisso com a própria comunidade. Terceira coisa que Deus espera de cada um destes ofícios, começando com o apóstolo, é a integridade. Integridade e vida piedosa. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Para você chegar na congregação e dizer: imite-me. Uau! Às vezes a gente não tem coragem,
Mas Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque Ele espera de nós o quê? Integridade. Não é que sejamos perfeitos, mas temos que ser maduros na fé, maduros na alma. E em Filipenses 2,11, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E como tal, veio o exemplo de santidade da vida do apóstolo. Quarta marca, coragem e perseverança. 2 Timóteo 4,2, Paulo orienta que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E Romanos 5, 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí estão dois textos que nos falam de coragem e perseverança. Coragem na verdade, porque deve proclamar a verdade, doa em quem doer. A verdade tem que ser proclamada. Não podemos comprometer a verdade para agradar A ou B. E a perseverança nas dificuldades. Não temos promessa de deitado eternamente em berço esplêndido ao sol do mar e à luz do céu profundo. Não existe esta promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E o que ele quer dizer? Eu darei vitória. Na realidade, em cada prova nós somos mais enrijecidos. Cada luta nos dá uma chance de ter uma vitória. E como gosto de dizer, Deus em sua economia divina não permite experiências desnecessárias. Olha lá os meus alunos repetindo, né? Vamos lá. Deus em sua economia divina não permite experiências desnecessárias, mas no meio de todas elas está forjando em nós uma identidade apropriada para aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida. Viu, apóstolo Fábio? As lutas, os estresses, as angústias, Deus vai usar tudo isso para que você seja mais resiliente e possa ter mais empatia e entender em que situação os outros se encontram. Pois é, quando a gente passa no fogo, entende os outros. Quando você passa pelo deserto, você é mais simpático com quem está no deserto. Quando você sofre dores, você se identifica. Deus não desperdiça experiências, mas Ele nos amadurece e Ele imprime em nós o caráter de Cristo. Todo desafio, louvado e engrandecido seja Deus. Quais as marcas? Marcas. Nós poderíamos olhar para alguém e ver claramente algumas marcas, começando lá. Vimos como aqueles apóstolos foram chamados para estarem bem juntinhos de Jesus. Que maravilha! Mas há características que marcam a vida do apóstolo. Primeiro, chamado direto por Deus. Alguém às vezes vai ocupar um ofício porque um outro indicou. Você tem que ter convicção que Deus falou com você. Não é porque você acha bonito. Não é porque o seu cônjuge teve um chamado para o pastor, você queira impor ao outro cônjuge que tenha o seu mesmo chamado. É Deus quem chama. Mas às vezes eu vejo que dentro da igreja querem manipular as coisas. Você vê no mundo lá fora, tem um casal, um é médico, outro é engenheiro. Alguém discute. Agora chega na igreja, porque um for ungido pastor, tem que ungir a pastora? Porque um é profeta, o outro tem que ser profeta?
Nós temos que verificar as marcas do chamado e ter o respeito, porque Deus usa cada um no que Ele determinou que Ele quer usar. Não vamos imitar ninguém. O apostolado do pastor Fábio não vai ser igual ao apostolado da apóstola Mara ou do apóstolo Delmir, porque cada um de nós tem marcas distintas. Nenhum de nós é igual ao outro. Jesus tinha 12 apóstolos, não tem 2 iguais. Cada um com uma missão distinta, todos se completando, e Ele é que é o dono, Ele é o chefe, é Ele que está lá no trono comandando tudo, e nós aqui só estamos obedecendo. Temos que estar afinados com o Espírito Santo. Mas primeira marca que eu quero destacar aqui, chamado direto por Deus. O apóstolo é alguém que é especificamente chamado por Deus. Atos 9:15, eu vou dar algo e um texto, porque temos que ter Bíblia, vocês já me conhecem, tudo tem que ter Bíblia. Eu recentemente fui a uma médica, e ela disse, eu estava meio deprimida, alguém me deu um vídeo, e eu topei no Instagram com você, seus vídeos. Aí disse, eu não consigo me concentrar em nada, mas você, eu fico ali porque você traz Bíblia, a gente fica preso. Sim, querido, tudo tem que ter Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento, a Bíblia é o nosso manual. E o Espírito Santo é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso mentor, é Ele quem vai revelar o que Ele escreveu, Ele é o autor da revelação, é Ele que vai descortinar para nós. Esta Bíblia que é escrita com tinta e papel, atrás de cada letra se esconde uma pessoa, Yahvé, o Deus triuno, codificado em letras, codificado em promessas, mandamentos e princípios. Mas quando eu entro nessa palavra com a atitude correta, o Espírito Santo começa a decodificar a palavra, e eu começo a ter o entendimento, a revelação, e em vez de seguir a tradição religiosa que não presta para nada, falando abobrinha e palha pura que não transforma vidas, eu encontro o verdadeiro fogo, a verdadeira vida, o verdadeiro martelo que esmiuça a penha, que quebra cadeias, que transforma a minha vida, que me dá direção e que faz de mim um agente transformador na minha geração. Segunda marca é uma fé inabalável. Ali, no caso do chamado, chega Ananias e diz para Paulo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, os reis e aos filhos de Israel. Vai, tu és o escolhido, e eu digo hoje a você, pelo Espírito Santo, vai, você vai sair hoje daqui, para ir tendo a consciência e assumindo a identidade de alguém enviado. Eu sou um enviado, Deus me enviou, como Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, assim vos enviou a vós. Se alguém questionar o seu ministério, diz, não está falando a meu respeito, eu sou o enviado de Deus. Você sabe quem é. Mas uma fé inabalável, um apóstolo demonstra uma profunda confiança em Deus e em seus propósitos, mesmo diante de desafios e adversidades. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Encontrá-los aqui, por exemplo, nesta novo local tão grande, tão amplo, é resultado de quê, gente? Fé. Tudo que existe nesse ministério é resultado de quê? Fé. Porque os líderes ousaram crer em Deus, crer no invisível. Eles viram o que os olhos humanos não viram, eles ouviram o que os ouvidos humanos não ouviram, e por isso a fé cria pés, ela se materializa. Aleluia. Terceiro, conhecimento profundo da palavra. Os apóstolos possuem entendimento profundo das Escrituras, e eles são capazes de ensinar e de aplicar a palavra de Deus de uma forma relevante e poderosa. Por isso Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esta igreja está de parabéns, porque está mandando os seus obreiros para receber um fundamento bíblico teológico. Amém. Estudar a palavra. Você não chama uma pessoa que não fez engenharia para construir sua casa. Você não entrega sua saúde a quem nunca fez medicina. Por que acham que ser um pastor é só abrir a Bíblia e falar abobrinha? Não sabe nem de onde veio nada. E criam as doutrinas loucas, malucas. E dão as interpretações que nada tem a ver com a Bíblia. Não é verdade? Procura apresentar-te aprovado. Porque estamos aqui com um livro que precisamos captar no Espírito. Temos que ser equipados para ser os melhores líderes, agentes de transformação, que verdadeiramente possam ser ouvidos. Aleluia. Habilidade de liderança. O líder é aquele que tem seguidores. Às vezes a gente pergunta, líder de célula, quantos líderes de célula aqui? Quantas células você tem? Nenhuma. Quantos discípulos você tem? Então você não é líder. Você não tem seguidor? Então você não é um líder. Liderança. Liderança. Habilidade para liderar. Quando Pedro diz, no capítulo 5 da primeira epístola, versos 2 e 3, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, nem entre os vossos, como tendo domínio sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo. Um líder tem que ser um exemplo. É ele quem determina o passo, é ele quem vai à frente, é ele que pode dizer, siga os meus passos e você encontrará o caminho correto. Em quinto lugar, um compromisso com o discipulado. Quando Mateus 28, esta grande comissão, diz, ide, fazei discípulos, não é mero membro de igreja. Um discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Então o discipulado é um processo longo. Todos nós ainda estamos no processo de discipulado, mas ele deve ser um visionário, que tem uma visão ampla. Provérbios 29, 18 diz, onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Em certo lugar, capacidade de lidar com conflitos. Vamos lidar com pessoas. Sempre haverá conflitos. Mesmo na equipe pastoral, temos conflitos porque temos personalidades e temperamentos diferentes. Não devemos ter medo do conflito. Devemos ter a habilidade, a sabedoria, a perspicácia de pôr a casa em ordem, sem machucar, sem levantar um contra o outro, mas liderar com unção e com graça. Em oitavo lugar, amor e compaixão. Um verdadeiro apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre demonstra um amor genuíno pelas pessoas, o amor que se dá. Colossenses 3,12, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Nono, bem, eu vou trazer 12, tá? Vou ficar nos 12, tá? Começou a célula com 12, né? Por muito tempo auxiliou o G12, né? Então, 12 marcas. Oração e dependência de Deus. Essa aqui é a base, orai sem cessar. Esta é a igreja de oração. Já falei da coragem e da perseverança, mas aqui voltamos a lembrar, dentro das marcas do apóstolo, 11º, experiência de sinais e maravilhas. Embora nem todos os apóstolos manifestem sinais e maravilhas, muitos são acompanhados destas manifestações sobrenaturais. Em Atos 2:43 diz, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. E em 12º lugar, capacidade de ser um mentor.
apóstolo Amara, apóstolo Delmir, continuam sendo mentores dos mais jovens. Todos precisam de mentores. Em 2 Timóteo 2,2, o conselho do apóstolo Paulo: o que de minha parte ouviste diante de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Porque é importante o mentoreamento, o discipulado. Por quê, queridos? Não há sucesso no ministério sem sucessores. Se não há sucessores, a visão perece. Mas onde há uma reprodução, onde há um legado de uma herança, de uma cobertura, a obra continua, a visão não morre. Minha oração neste dia, depois vamos entrar noutra área, quando chegar o momento da unção, pois muitos aqui ainda serão ungidos. Mas fica aqui uma palavra de base, porque hoje estão comissionando um apóstolo. Porque a igreja precisa. Daqui a pouco vamos comissionar os profetas, né? Daqui a pouco é o evangelista fulano, é o mestre fulano. Na INSEGEC a gente unge o ofício. Vamos ungir o ofício. Recentemente Reneide foi ungida profeta, porque vai se manifestando. Campina Grande temos o mestre Vera, mas que mestre? Ela é que cuida de todo o ensino, é uma mestre. Não é pastora, não é apóstolo, não é profeta, mas é mestre. Está ali ensinando. Então, os ofícios são estabelecidos exatamente para isso. E vemos já aqui, porque eu olho para a apóstola Amara e eu vejo aqui um profético apostólico encarnado num só volume. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é interessante, eu fiquei aqui à frente do IBPFE, eu tenho muitos alunos aqui, e eu entreguei a igreja ao vice-presidente, e me concentrei inteiramente. Eu digo, eu sou mestre. Hoje não sou apóstola, não sou pastora, sou mestre. Só que hoje agora, tudo voltou, sou apóstola mesmo. Estou no ofício, tive que voltar. Sou apóstola, estou operando a 1000 por hora como apóstola na denominação, pondo tudo no lugar, e vamos lá, um renovo, uma restauração, vamos a um Deuteronômio. Eu já disse que vamos entrar num Deuteronômio, chamar toda a pastorada e entrar no Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Moisés, antes de partir, o que ele fez? Chama a tropa toda e passa toda a lei. Ok, vamos reunir todo. Quem sabe aí a apóstola Amara vai reunir e lembrar o que é que Deus nos falou lá atrás, aqui. Olha, esse é o caminho. Vocês não se desviem. É o Deuteronômio. Lembrar o que Deus falou, porque a gente esquece. Nós nos tornamos, às vezes, complacentes. É preciso, de vez em quando, dar uma chacoalhada profética, dar uma liderança apostólica para dizer: ei, gente, apruma, fiquem de pé agora, aprume-se, aleluia, porque vocês entram hoje numa nova era, numa nova estação, em um novo tempo. Afia a tua espada, desembaia a tua espada, tira a ferrugem da tua espada. Chegou o momento desta igreja apostólica e profética marchar para novas frentes, para novas dimensões. É hora de um despertar sobrenatural. Afia esta espada, abre os teus ouvidos. O Espírito de Yahvé está falando. O Espírito de Yahvé está falando. E hoje, agora o Espírito Santo está separando aqui profetas, pastores, evangelistas, mestres. Você vai sentir no seu coração o que é que ele está falando. Para que eu nasci, para que eu fui estabelecido, eis-me aqui. Oh Pai, nós estamos na tua presença. E na continuação deste culto a Ti, de tanto comissionamento, que o Teu Espírito venha de uma forma sobrenatural sobre cada um que estará sendo ungido. Nós estamos aqui
com ouvidos abertos à tua voz, corações escancarados para receber e dispostos a ir onde tu queres que nós devemos ir no cumprimento da missão para a qual tu nos unges. A ti somente daremos toda a glória no precioso nome de Jesus. Quem crê, diga amém.